sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. E essa semana, essas duas últimas semanas, aí a questão do Jesus histórico está pegando fogo, né? Antônio Miranda, Scania, José Alessandro Neves, e aí tem doutora Juliana de um lado, Chevitarese. A galera tá apavorada aí, discutindo as origens de quem foi esse Jesus, é um mito, não é, existiu, não existiu. O pau tá quebrando, hein? Tá igual guerra política esse negócio aí. Mas olha só, vambora. Estamos aqui, ó, com o professor Daniel Gontijo, e olha quem ele está entrevistando ali, ó, o professor doutor André Chevitarese. André Chevitarese irá responder a estas questões acerca do Jesus histórico. Beleza? Ó, lembrando que eu respeito muito, né, o professor doutor André Chevitarese, né? Ele aí, né, tem a sua carreira acadêmica, tem os meus questionamentos também acerca da tese historiográfica que ele, né, apresenta, que ele produziu, a coisas que eu penso que deveriam ser levadas em considerações, mas é o que eu falo, é o que eu penso, né? Eu não coloco isso como se fosse verdade absoluta. Então vamos aqui ouvir, ó, se inscreva no canal do professor Daniel Gontijo, também tem o canal de cortes Daniel Gontijo, se inscreva também no canal do professor André Chevitarese. E é claro, óbvio, se inscreva aqui também no canal Verdades Ocultas da Bíblia, torne-se membro do canal, tenha acesso à nossa biblioteca. Ontem teve aula para os grãos-mestres da ordem, hein? Teve aula exclusiva para essa galera aí e foi top demais. Então, ó, venha, participe do Verdades Ocultas da Bíblia, torne-se membro e tenha aulas exclusivas também. Vambora então, vamos ouvir aqui a entrevista do professor doutor André Chevitarese com também o professor doutor Daniel Gontijo. Vambora! Eu vou falando daqui, vocês vão falando aí, ó, dando a opinião de vocês aí também. Vambora! Recebi o Antônio Miranda aqui no canal há uns 2 meses e ele tem defendido essa hipótese miticista, que é a ideia de que Jesus é totalmente um mito. Não existiu esse homem que era um profeta tem até um termo apocalíptico. Apocalíptico, pronto. que teria, então, falado sobre um fim iminente dos tempos e tal. Não, e que aí lendas foram sendo acopladas aos relatos sobre ele. Para o Antônio, pelo que eu estou entendendo hoje, ele tem essa defesa de que Jesus foi inteiramente construído, inventado pelo Império Romano. Gosto de ouvir muito o Antônio Miranda e o Scania também, né? Francis da Multiversal Flaviana, mas, como eu já falei aqui outrora, né, em outras ocasiões, eu não acredito em um Jesus romano, plenamente romano, totalmente construído, não. Eu sempre falei aqui, ó, das camadas redacionais, né, da construção. Eu falo que existiu uma construção do que seria Jesus, né, o personagem do Novo Testamento. Então, onde começam estas histórias, as tradições envolvidas, e aí eu colocaria ali, né, a Multiversal Flaviana, o Antônio Miranda com a sua tese do Jesus romano e o Scania ali nas amálgamas históricas, ali no círculo concêntrico número 3 e 4, beleza? Então é ali, né, na redação final dos pais da igreja. Agora, que existiu alguém que deu origem, né, a estes mitos, eu acredito que sim. Esse é o meu pensamento, é o que eu defendo aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, como aquilo que eu acredito. Estou dizendo que é verdade absoluta. Ele foi totalmente criado por Roma? Eu acredito que não, porque nós temos paralelos com a literatura enoquiana, a literatura essênia e por aí vai, tá bom? Vamos continuar aqui ouvindo o doutor André Chevitarese e o professor doutor Daniel Gontijo. Eu não sei se você já entrou em contato com algum autor na academia que trabalha essa hipótese, ou se isso é uma coisa um pouco mais periférica, academia. Eu confesso que eu não sei muito, mas o Antônio traz, às vezes, alguns livros de historiadores que discutem isso. Se você já entrou em contato ou não, né? Enfim, o que você acha desse tipo de tese, algo que se sustenta, ou você acha que isso aí está
é uma história mal contada? Eu diria o seguinte, se a pauta do Jesus como mito ela é central ou ela é periférica, do ponto de vista acadêmico, ela não é uma questão tão decisiva, não é? O que me causa uma certa estranheza é isso. Nas redes sociais, você, Gontijo, eu, por exemplo, nós dois, por exemplo, fazemos divulgação científica, mas a gente não faz pesquisa nas redes sociais. Ao contrário, né? As pesquisas nós fazemos nas universidades, onde nós atuamos, onde nós temos vínculos, onde nós temos relações com os pares. É lá que nós fazemos as pesquisas. E é nas universidades, nos fóruns acadêmicos, que nós apresentamos os resultados dessas pesquisas, isso é, nós apresentamos ou submetemos parcialmente ou integralmente os resultados das nossas pesquisas aos nossos pares, em congressos, em simpósios. Então, não é na rede social, não é no YouTube, não é no Instagram que eu estou desenvolvendo pesquisa, percebe? Então, já tem um erro primário nessas discussões, nos canais que eu percorro, nos sites que me chegam, nas páginas com essas informações que me chegam, já existe um erro primário ali, não é? As pessoas estão fazendo pesquisas sobre o Jesus mitológico no YouTube, percebe? Ou no Instagram. Tem alguma coisa errada. Esses resultados precisam ser, antes de mais nada, não é? Primeiro, produzir textos acadêmicos com historiografia, demonstrando a documentação, não é? Sem sensacionalismo. Pegue esse material e se inscreva em um congresso acadêmico, não é? Não vai fazer uma palestra, obviamente, mas vai lá apresentar um pequeno post, não é? De modo que os intelectuais daquele campo de saber possam ter acesso ao que está sendo dito e, obviamente, estabelecer críticas. Gontijo, eu sou um cara de academia. Eu entendo o que o doutor André, o professor André Chevitarese, está dizendo. Realmente é assim que funciona. Só que a história, diferente da matemática, diferente da física, diferente da química, diferente das áreas de exatas, a história, assim como a área de humanas, ela tem alguns problemas quando nós estamos falando de pesquisa científica, principalmente quando nós vamos construir uma tese para submetê-la a pares. E é por isso que há tantos problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui tranquilo, um exemplo fácil. Na pesquisa do Jesus histórico, então essa é a minha opinião pessoal, estou dando a minha opinião, não se dá tanta relevância, pelo menos eu não vi, no Brasil, sobre as questões dos manuscritos do Mar Morto. Quando nós analisamos os manuscritos do Mar Morto, não o que Gesa Vermes falou dos manuscritos, quando nós olhamos as traduções, por exemplo, de Florentino Garcia Martinez, as análises de acadêmicos que viram ali os textos, os pergaminhos em aramaico, traduziram. Não é opinião, é o que se traduziu. Nós encontraremos diversos paralelos, de ditos desse chamado Jesus histórico nesses manuscritos do Mar Morto. Assim como encontraremos do primeiro livro de Enoque, encontrado também em Cura, na Caverna 4, em aramaico. Não estou falando de Jesus romano, hein? Olha só, estou nos manuscritos do Mar Morto, cerca de 200 a 150 anos antes de Jesus. Então,
eu já tenho que pesquisar o Jesus histórico partindo da premissa que ele viveu no século I. Então ele está inebriado, embebecido de questões que são anteriores a ele. Ah, mas aí são ditos, pode ser que esse Jesus histórico ou os escribas tenham mergulhado nessa tradição. Só que nós temos até comportamentos paralelos de Jesus em seus dizeres que também podemos comparar a figuras que pertenceram de alguma forma àquela comunidade corânica ou dos essênios. Isso estou dando um exemplo. A apropriação da figura messiânica no Novo Testamento se submete muito às perspectivas messiânicas dos Messias, no plural, dos manuscritos do Mar Morto. Pergaminho do Filho de Deus, horóscopo do Messias, pergaminho da ceia, regras da comunidade e por aí vai. Até a maneira como os apóstolos se desenvolvem, a comunidade cristã primitiva, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, se assemelha à maneira como as pessoas adentravam a iniciação essênica, com a questão de dando seus bens, entregando os seus bens, para que tudo fosse partilhado em comum. Então eu estou dando só um exemplo de que eu não sei bem se dentro da história produzir algo e submeter aos pares nesse sentido de um tema que é tão complexo, se seria igual... Claro, a maneira de produzir ciência na história, apesar dela ter seus métodos, não é igual eu vou fazer na matemática, na química, na física e por aí vai. Mas é algo que falta observar. Fora o domínio do grego, o domínio do próprio idioma aramaico, além do domínio dos métodos de análise e documentação histórica. Não é? Estou na academia há 38 anos. Nunca, caixa alta para a palavra nunca vi um único mísero trabalho, um único parágrafo onde pessoas que defendessem o Jesus mitológico pudessem apresentar os seus resultados para os pares. Quando eu vou a congresso apresentar trabalhos, eu falo para uma plateia de jovens que estão na graduação, que estão no mestrado, que estão no doutorado, para os meus pares professores. E quando eu termino de falar, levantam mão lá, os dedos, e instaura-se debates. Posteriormente, a gente cria fóruns e vamos discutir isso. Então, o Jesus mitológico não importa para mim se ele é um tema central ou se ele é um tema periférico. Para mim, isso é indiferente. O que eu preciso ter em mãos é um resultado de uma pesquisa que me mostre, não é, que a ausência de evidências arqueológicas que demonstrem que Jesus existiu é um problema, percebo? Quer dizer, você é exigido na sua pesquisa, que relaciona, do ponto de vista da psicologia, questões de fundo religioso e demanda até questões éticas. Quer dizer, olha só, você vai fazer pesquisa, tem um comitê de ética, tem tudo para te regular, tudo para te determinar. E esse jogo e essas falas do Jesus mitológico, as pessoas estão fazendo pesquisa no YouTube, não é? E, de alguma maneira, eu que estou chegando agora, tenho 2 anos, já vi que é um jogo, né, do YouTube, e de alguma maneira tem algo de até um ateísmo ali, muito parecido, um ateísmo religioso, algumas tensões. Então, isso é verdade. Isso é verdade. É um tipo de ateísmo militante, religioso, muito parecido com a galera que é mais fundamentalista religiosa. É o que eu costumo dizer sempre, e desde o início, né, que a gente fala sobre o tema Jesus aqui, histórico, é que o Jesus ele foi transformado em um mito, né? Todo mundo já me ouviu dizer isso aqui dezenas, centenas de vezes.
Jesus é mitologizado. E isso não é uma percepção nova. Rudolf Bultmann já tinha essa percepção. Ele produziu textos, ensaios, livros dessa questão da desmitologização do cristianismo, desmitologizar Jesus. Isso não é uma novidade, apareceu agora. Não, isso já é algo que era percebido, isso é notado, isso é visto. De imediato, compareçam aos congressos acadêmicos, não é? Porque lá é o lugar para se falar sobre o Jesus mitológico. Não é no YouTube. No YouTube você faz divulgação científica. Aí eu discordo. Desculpa, professor, eu discordo. Discordo de você. Entendeu? O que se vai produzir na academia, do ponto de vista da história, é aquilo que vai se aceitar cientificamente falando. Existiu Jesus, uma pessoa. Iremos aceitar isso. Existiu Jesus, beleza. A tese historiográfica, a hipótese, sim, não, beleza, aceitamos aqui, existiu. Agora, a representação de seus símbolos, da sua mitologia, a própria hipótese dele ser um mitológico ou não, ela pode ser discutida em qualquer lugar. A academia só dará um aval se aquilo é viável, aquela afirmativa historicamente é viável cientificamente do ponto de vista da história ou não. E que pode ser um próprio equívoco. Podemos chegar daqui a 100 anos, doutor, e eu e você já não estaremos mais aqui, alguém poderá estar na sua cadeira, revisar, e não estou dizendo de revisionismo histórico, estou falando de revisar no quesito da ausência de evidências, um novo achado, pode acontecer. Os manuscritos do Mar Morto foram achados no século XX. Então, um novo achado fala assim, olha, realmente, é um mito, não existiu. É como Dionísio, é como Hércules e por aí vai, é como outro personagem. Entendeu? Ou então podemos chegar numa conclusão, olha, existiu, mas não era um pregador apocalíptico. Pode chegar a conclusões, vai. A gente sabe que pode chegar a conclusões. Segundo, isso pode ser acadêmico. Outro dia eu recebi alguns vídeos com críticas violentíssimas à universidade, como se ela fosse limitadora, castradora, cerceadora, não é? Dessas discussões, entende? O dia que me aparecer um pesquisador sério que queira estudar do ponto de vista arqueológico a figura de Jesus, eu vou aceitar lá no programa de pós-graduação em arqueologia do Museu Nacional. Se o dia me aparecer uma figura séria, interessada em fazer um mestrado em história sobre Jesus mitológico, se houver seriedade no projeto, eu aceito, e basta eu aceitar, o indivíduo vai estar lá. Não é? Agora, são 38 anos, eu nunca vi isso. No Brasil, né? Porque o que mais nós temos aí, tirando, né, esse pessoal pop miticista norte-americano, o que mais nós temos ao redor do mundo são discussões de escritores, historiadores fazendo essa abordagem acerca de Jesus ter a possibilidade dele ser um mito. Nós temos, sim, historiadores que tratam as questões dos evangelhos assim. Por exemplo, não se tratando de Jesus, mas eu apresentei aqui o historiador, o Dennis R. MacDonald, teólogo formado em Harvard, muito sério, bons livros produzidos, e ele mostrando paralelos de Atos dos Apóstolos com a Ilíada de Homero. Ele vai na documentação histórica, ele vai no grego, faz a exegese, traz o pano de fundo histórico, e ele mostra 4 estudos de casos acerca disso. Paralelos claros, até na questão da construção fraseológica
na questão do episódio, a questão documental, né? A símile, a semelhança ali clara dos acontecimentos, a sequência de acontecimentos. Então, é possível que nós também possamos, olha, Jesus é uma construção, até no personagem, não só das camadas redacionais, mas até no personagem. É uma conclusão que ela pode existir futuramente, doutor André Chevitarese. Então, esse é o meu maior senão. O meu maior senão é as redes sociais, elas não são locais para se fazer pesquisa. Ao contrário, as pesquisas a gente faz em outro lugar. As redes sociais a gente faz a divulgação científica. Segundo lugar, se nós estamos diante de pesquisadores, esses pesquisadores precisam respeitar a academia, precisam respeitar a universidade. Já basta os governos, não é? O que fazem com as universidades. Agora, nas redes sociais, o indivíduo ter um discurso de ódio contra as universidades, contra a academia, isso eu acho lamentável, porque educa o seu público de maneira muito equivocada. Nós sabemos de quem ele está falando, né? Nesse sentido aí, temos aqui o amigo, o colega que, rapaz, eu também acho um exagero, né? Alguns avanços na fala, né? Mas, opinião da pessoa, e também o André Chevitarese, ele também está apresentando uma questão muito razoável. O ponto de eu criticar a metodologia sendo utilizada, o ponto de eu criticar o resultado da pesquisa é uma coisa, né? Mas aí ir de encontro à instituição é outra. Mas tá complicado mesmo, né? Tem algumas coisas que a instituição é feita por pessoas, né? Então tem coisas que estão complicadas, mas toca o barco, né? Vamos embora. As instituições irão permanecer, as pessoas irão passar. Eu, você que está assistindo, o André, José, todos nós vamos passar. E a instituição vai continuar. E, em terceiro lugar, eu sou... às quintas-feiras eu faço uma live, que eu chamo live aula. Na mesma proporção, eu sou agredido por fundamentalistas religiosos cristãos, na mesma proporção desses ateístas do Jesus mitológico. É um negócio absurdo, absurdo, não é? É claro que o meu querido Antônio não vai ficar mandando essas pessoas irem lá para ficar me agredindo. Mas isso eu não acredito mesmo, porque o Antônio é uma pessoa querida. Mas o que aparece desses fundamentalistas é algo doido. E, por fim, para terminar esse assunto, não é? Então, portanto, eu não descaracterizo e não desmereço o estudo do Jesus mitológico, mas eu espero um dia poder ler numa revista científica, dessas que são classificadas pela CAPES, não é? Com avaliações A ou mesmo um B1. Não é? Eu espero ver um dia um texto ali publicado para que eu possa tomar conhecimento do que essa galera aqui no Brasil anda escrevendo, anda falando. Não cutuca que vai dar problema. Eu falei uma coisa na live da Érica. Eu falei e volto a dizer. Não, olha, eu falo isso, estou pós-graduando, beleza, não estou numa federal, beleza? Não construí minha vida acadêmica na federal, nem quando eu fiz administração, nem quando fiz logística, nem quando fiz teologia, nem agora que estou pós-graduando. Mas uma coisa que essa galera tem que entender é o seguinte: não existem somente pessoas notáveis em áreas do conhecimento científico dentro da academia. Cuidado, muito cuidado com isso. Quando você fala, manda os estudos para lá, você vai ver com uma riqueza, escuta o que eu estou falando, gente que entende de domínio da documentação histórica, que conhece a bibliografia, conhece os documentos, conhece as línguas maternas e originais
de uma forma tão proeficiente, mais até do que alguns que estão na academia. Então, quando manda a pesquisa para lá, você pode estar criando um bicho de 7 cabeças, porque vai chegar coisas que, se a galera não tiver o analista não for extremamente profissional, o cara que é o par ali, que é o cara que recebe, ele não for extremamente profissional, vai dar problema. Porque, por exemplo, o conhecimento vou dar um exemplo aqui do Scania. Não tem o que falar, né? Que o Scania tem de informação, conhece o grego, o latim, a questão historiográfica romana, para arranjar isso, produzir um artigo científico e entregar para o Scania, não tem problema algum, por exemplo. Eu tenho certeza que seria muito bem feito, muito bem escrito, muito bem fundamentado, sem qualquer tipo de ser prolixo, de enrolação, embromação no que está dizendo, extremamente direto, conciso, inclusive da maneira como estou escrevendo o meu livro. Só informações diretas. Pá, tá aqui, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, isso aqui é isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso. É igual eu estou escrevendo no meu livro. Eu acredito que, no caso aí do Jesus romano, o Scania, o Antônio fariam isso tranquilamente. O que eu sei, do ponto de vista, eu estou até com um livro aqui. Olha esse título aqui, ó. Dá para ler? Aham. O mito Cristo. Ou Cristo mítico, não sei. É o mito Cristo, não é? Mito Cristo, do Arthur Dries. Arthur Dries é um cara ali do iniciozinho do século XX que ainda segue uma tradição dos chamados miticistas ali de todo o século XIX. E essa patota, ela produziu algo extremamente positivo, né, no século XIX. E qual foi o elemento positivo? Do ponto de vista teórico, não é? Eles passaram a demandar um Jesus mais razão, mais ciência, menos teológico. Quer dizer, olha só a teologia, a figura de Jesus não é exclusiva de vocês, né? Nós também temos, né, todo o acesso pela teoria do conhecimento. Nós podemos, sim, acessar, estudar, produzir uma série de dados. Isso foi feito, né, por critérios absolutamente científicos. Isso foi feito no século XIX. Então, do ponto de vista teórico, houve um avanço, houve coisa boa aí. Onde foi o erro? Onde foi o certo pecado? Foi se na teoria avançou, do ponto de vista do método, ficou devendo. Por quê? Porque uma coisa, você me perguntar, André, Jesus era o Cristo? Eu vou dizer, não, isso é mito. Olha, Jesus era filho de Deus? Eu vou te dizer, isso é mito. Jesus era Deus? Eu vou te dizer, isso é mito, né? Olha, Jesus tinha características de Héracles ou Hércules, Jesus tinha um quê de Osíris. Eu vou te dizer, claro, isso é um mito que foi produzido, não é? Já no final do século I em diante. Isso está lá, né? A ideia de Jesus ter ressuscitado é mito. Eu não tenho dúvida, porque a minha ciência, a história, impõe uma série de limites aí. Agora, não é? O método foi de tal maneira exagerado que, inclusive, não continuou a escavar. Pararam no Jesus mito e deixaram para trás, ou ainda um pedaço, que era o Jesus de Nazaré. Então, esse, para mim, é o problema, não é? A figura de Jesus de Nazaré, do ponto de vista da ciência, quem pôde demonstrar mais e melhor isso, do ponto de vista do método, infelizmente, não foi a escola mitológica, mas foi a chamada Escola de História das Religiões. Por quê? Porque a escola, então, ela foi superada. A escola. Só um momento. Aplaudir o doutor André Vitarese, porque é exatamente isso, perfeito. Parabéns. Tem que deixar falar, gente. A gente só vai entender se deixar a pessoa falar.
Parabéns. Não estou sendo irônico, não, é isso mesmo. Parabéns, exatamente isso aí. Mitológica, não é? A escola de história das religiões, ela, em primeiro lugar, entrou com um método histórico, dizendo, olha, todas as experiências religiosas, elas são dotadas de singularidades, e essas singularidades precisam ser estudadas. Então, do ponto de vista do que nós chamamos o cristianismo, a singularidade está em tentar buscar e compreender o Jesus de Nazaré. Não o Jesus que é Cristo, mas o Jesus de Nazaré. Quem foi esse indivíduo, entre tantos candidatos messiânicos, quem foi esse candidato messiânico que 20 séculos depois nós estamos aqui falando sobre ele, não é? Então, essa singularidade, de um lado, faltou por completo na escola mitológica. E um segundo movimento, não é? Que a escola de história das religiões trouxe, superando também a escola mitológica, que é o caso do método comparado. Por que Jesus virou, não é? Teve coisas a ver com Osíris? Por que Jesus tinha um mito também que dialogava com Héracles e tantas outras divindades? Bom, vamos entender do ponto de vista sincrônico e diacrônico, não é? Essa figura mitológica de Jesus com outros tantos mitos, não é? E outros tantos deuses contidos na bacia mediterrânea. Então, essas questões é que eu lamento que ainda, em pleno século XXI, a gente esteja discutindo. Essas pessoas estão absolutamente vivendo ainda a atmosfera do século XIX, não é? Por que estão vivendo a atmosfera do século XIX? Porque pararam e não entenderam que existe em cada experiência religiosa, seja ela qual for, o elemento que a torna singular. Então, argumentar que existe um Jesus romano diante de milhares e milhares e milhares de experiências cotidianas de indivíduos dentro do Império Romano que estão produzindo informações sobre Jesus, o texto não é capaz de refletir 0,0001% do que se falava de Jesus. Então, isso não pode ser algo criado por uma mente romana, percebe? Cadê a singularidade? Então, na ausência da singularidade, você nega toda uma experiência dizendo tudo isso é mito. Eu digo, uma parte significativamente grande, não é? É mito, como todas as experiências religiosas têm, não é? São dotadas de mitos. Então, isso é ponto pacífico para mim, para você. Mas cadê a singularidade do judaísmo? Cadê a singularidade do xantoísmo? Cadê a singularidade do cristianismo? Então, isso eu não vejo. Então, o que me parece muito, pelos ataques que eu sofro... Lembrando que tem um lugar que você vê, justamente porque o nosso carro-chefe é religiões comparadas, ciência da religião, história da religião, que é a área aqui do Verdades Ocultas da Bíblia. Então, aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, quando você pega uma produção VOB, né, você fica por dentro de todo esse universo aqui, ó, acerca de Jesus, porque a gente vai comparando, buscando isso, ó. Ali, ó, Jesus copiou o Zoroastro, a Bíblia copiou a Avesta, o Messias antes do Novo Testamento, antes de Jesus do Novo Testamento, quem foi Jesus? Jesus e Buda, Jesus é Baal, Jesus não tinha olhos como chama de fogo, Krishna antes de Jesus, o início de tudo, Jesus e Moisés, cópias de Akhenaton, a religião de Jesus, Zoroastro e Buda, tem ali um react, seu filho do Francisco também, mas estou lendo aqui só as produções originais, VOB. A ressurreição dos mortos antes de Jesus, Jesus maior aluno de Buda, mais um Jesus é Baal, sabe a verdade agora, Jesus, outro Jesus Zoroastro, a fusão dos mitos,
O Jesus dos Essênios, Missão e Vida do Messias nos Pergaminhos do Mar Morto, que eu leio o pergaminho 4Q541. Olha lá, ó. Jesus, a invenção de um Messias. Então, Jesus no Alcorão, olha aí, ó. Então tem aqui, ó, Jesus citando filósofos pagãos em seus ensinos. O pai de Jesus nunca foi carpinteiro, Jesus veio dos essênios, e tanta coisa. O Jesus egípcio, a volta de Jesus é era de ouro, a volta de Jesus é grande invenção religiosa. Então, se você quiser vir para cá, o que você não vai deixar de encontrar é conteúdo nessa pegada, né? Comparando os mitos, as religiões, os textos, as literaturas, as questões históricas, arqueológicas do construto desse personagem, aonde? No Novo Testamento. Tá ali, ó. A pegada aqui é essa. Então, se você está no VOB, você está no lugar certo. Então, digita aí, o VOB é o lugar certo. Digita aí, VOB é o lugar certo. Se você chegou até aqui, ouvindo a fala do doutor André Chevitarese, digita aí, ó, VOB, V-O-B, é o lugar certo. Digita aí agora aí que eu quero ver. VOB é o lugar certo. Não é? É um ódio à religião, sabe? É um negócio assim meio maluco, que, claro, isso eu como já estive em live com o Antônio, eu sei que ele não é isso, mas não é algo maluco, não é? Se você me perguntar, mas você é cristão? Eu não sou cristão, não é? Eu sou um ateu, tão ateu quanto eu imagino os misticistas são. Olha, doutor André Chevitarese, eu lembro que tem um vídeo seu de alguns anos atrás em que eu acho que o senhor dizia, parece, né, não posso afirmar, que o senhor dizia que era católico, né, no campo confessional, agora o senhor virou ateu, então tá tudo certo. Tá tudo certo, então. Doutor André Chevitarese afirma que ele é, até então, ateu. Tranquilo. Não é? Mas a história... a escola de história das religiões, ela foi muito competente ao detectar, na virada do 19 para o 20, que toda experiência religiosa tem o seu elemento que é singular. E essa singularidade ela deve ser buscada. Então, um dos pontos que eu acho bonito nas suas lives, nas suas buscas, não é que, além da gente mostrar, pela divulgação científica, não é, as constituições míticas dessas experiências, existe também nelas o elemento que é singular, que as torna única. Não é? O cristianismo se torna único. Único onde? No quê? Que não seja mito. O judaísmo se torna único. No quê? Que não se torna mito. Então, é na história, né? E é isso que eu acho que essa patota está perdendo muito tempo. Quem me perguntou, cadê as evidências arqueológicas sobre Jesus? Pô, cadê as evidências históricas, as evidências arqueológicas sobre Tiradentes? Eu não sei, mas se você for hoje a Tiradentes, você compra, inclusive, a cama de Tiradentes, não é? Cama? Você compra, e você levou embora, o indivíduo já coloca outra, a cama lá de Tiradentes. Quer dizer, você não tem como chegar arqueologicamente a essas pessoas. Então, esse tipo de pergunta é própria do século XIX, não é? E isso parou lá, infelizmente. É isso. Agora, se conseguirem reunir evidências de qualidade e apresentar num trabalho científico, num congresso ou numa publicação numa revista de qualidade, e aí, pô, esse negócio aqui faz sentido, olha o que eles encontraram, olha o que eles reuniram aqui de evidências de que Jesus foi uma criação total do Império Romano, aí a gente está aberto para mudar de ideia. Eu falo a gente, né, Chevitarese, porque eu sou leigo. Lógico que sim, e eu também.
Uhum. Eu também, mas eu preciso ter acesso a esses dados, porque, para mim, não é, experiências religiosas não são sinônimo de evangelhos de Marcos, Mateus. Isso condensa 0,1. A experiência religiosa se dá no cotidiano. É ali que está se produzindo informações, não é? E essas informações não podem ter vindo de uma mente, né, maquiavelicamente construtora de um tipo de religião para acalmar as massas. Não é? Então, tem que existir o debate, tem que aparecer artigos em revistas científicas. Pô, olha, revista 1, revista 2... Você sabe o que é isso, né, Daniel? Perfeitamente. Claro. Né? Uhum. Será que essa patota sabe que existe isso? Precisam colocar lá. Agora, para colocar ali, vai ter que passar pelos pares. E os pares, nessas revistas, são extremamente exigentes. Se são exigentes conosco, não é? Como é que vai ser? Né? Então, tem que ter teoria para sustentar isso, tem que ter... Não adianta o indivíduo criar uma bela hipótese, né, do Jesus romano. Pô, isso é uma bela hipótese, né? Mas é só para lembrar que uma hipótese, para ser construída, precisa ter documentação. Hipótese é resultado de um quadro teórico. Cadê esse quadro teórico? Cadê a metodologia? Então, isso, honestamente, eu ainda estou para ver. Eu ainda não vi. De repente, você já viu. Eu não vi. Né? Eu não vi. 38 anos de universidade, eu nunca vi. Então, o dia que me aparecer alguém, Chevita, meu irmão, olha só, estou com um projeto aqui, dá uma lida. Porra, é sobre o Jesus mitológico. Se eu vir que o projeto se encaixa num padrão acadêmico, eu quero formar esse indivíduo do ponto de vista do mestrado e do doutorado. Agora, legal. Enquanto isso, né, o que a gente vai fazer? Está faltando teoria e metodologia aí. Excelente vídeo, excelente entrevista com o doutor André Chevitarese. Eu acho que ele criou com essa entrevista aí um problemão, hein? Porque o que a galera vai cair matando, eu acho agora, vai ser terrível, porque tem, cara. Pior é que tem, mano. Tem. Os caras são monstros, mano. Os caras são caça-documentação. Inclusive, né, e são muito... Alguns produzem até, né, o conteúdo dos estudos muito parecidos com o que eu faço aqui, que é de referência direta. Não tem muita argumentação de blá, blá, blá. Ó, tá aqui, é isso. Essa evidência, isso aqui, a data tal, dia tal, no grego tá assim, na latim, isso aqui vem daqui, fulano que disse isso. Então, essa maneira, né, de ir de referências diretas, né, de insistir em referência direta, em fonte primária, isso, para mim, é o que eu gosto de fazer. É assim que eu escrevi direto aí, até no artigo científico que eu produzi na minha primeira formação. É assim que eu acho que é bacana, quando você vai e começa a arrebentar, macetar da introdução até o final, demonstrando aquela questão, começando pelas fontes primárias. Né? Então, eu acredito que vai acontecer, doutor André Chevitarese. Você abriu a porta, os leões adentrarão a mesma. Eu acredito muito nisso. Valeu, rapaziada. Olha aqui, ó, a maneira como nós estudamos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Quero agradecer a todos vocês que assistiram a mais um vídeo no canal. Eu não sou ateu, vocês sabem disso. Desejo que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você é ateu e agnóstico e não crê em um Deus e uma divindade, para mim tá tudo certo. Desejo do fundo do meu coração, então, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause